Olá, meu povo, tudo bom, minha gente? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. A gente hoje vai fazer mais um videozinho para o nosso canal, mas na verdade eu hoje não quero fazer nenhuma receitinha, não é nada disso. Hoje eu quero gravar com vocês falando um pouco da Palavra de Deus. Eu não prego placa de igreja, eu não sou pregadora, eu sou uma serva só de Deus. Eu não defendo nenhuma placa de igreja, eu sou simplesmente uma serva de Deus. E eu queria dividir um pouquinho hoje da minha experiência como serva do Senhor com vocês no dia de hoje. Queria que vocês relevassem os barulhos e me desculpassem. Mas eu quero, Deus tocou no meu coração hoje para me dividir isso com vocês no dia de hoje. E a gente vai falar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês no dia de hoje. Eu quero falar para vocês da minha caminhada com Jesus, né, gente? Deixa eu tirar aqui minha luz. Eu conheci o Evangelho minha filha tinha 5, 6 anos, minha filha tem 20 anos, acho que uns 15 a 16 anos. Eu tive o meu primeiro contato com o Evangelho. E Deus me permitiu andar por muitos lugares e fazer muita coisa em nome de Deus, e na verdade não é, porque a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, gente, ela é muito séria. É isso que eu quero falar com vocês aqui no dia de hoje. Quando a gente olha para o homem, tudo que eu falar aqui com vocês no dia de hoje, eu quero deixar bem claro para vocês que eu falo somente das experiências que eu vivi. Eu andei por lugares, eu fui buscar um Deus que resolveria meus problemas, que transformaria minha vida, mas eu não queria um Deus, não foi me apresentado de logo de cara um Deus que tem muito mais coisa para dar para nós. O que Deus tem para nos dar é muito maior do que resolver os meus problemas aqui na terra, resolver as minhas causas materiais. Essas coisas que a gente busca, né, gente? Resolver os problemas familiares, problemas no casamento, problemas financeiros. Então, quando o meu primeiro contato com Cristo foi para resolver esse tipo de questão, eu vivi uma luta muito grande. Eu não vou relatar para vocês ainda aqui, porque não é tempo de falar com vocês abertamente, mas a minha história ela é bem complicada. Mas eu não quero falar das complicações da minha história, eu quero falar para vocês da minha caminhada com Cristo. É isso que eu tenho para falar com vocês no dia de hoje, que é uma caminhada linda, é uma caminhada bem difícil, gente, porque servir a Deus é difícil. A palavra de Deus fala que Deus não garante facilidade para ninguém. O que Deus fala para nós? Pega a sua cruz e me segue. E quando verdadeiramente a gente tem um encontro com Deus, tudo muda. Como eu falei lá no início para vocês, foi me apresentado um Deus que mudaria minha história, que transformaria tudo aquilo que eu estava vivendo. Vou tirar o óculos, gente, está embaçando. Que transformaria a minha vida, e minha vida ia ser transformada, ia ficar tudo uma maravilha. Um Deus que resolveria tudo. Eu ia atrás de Deus e resolveria tudo. E aí, ao longo da minha caminhada, eu fui buscando e fui entendendo que Deus, ele não entra na nossa vida para nos dar nem carro, nem casa, nem transformar o seu casamento. Deus, ele não entra na minha e na sua vida para dar aquilo que eu e você quer, da maneira como queremos, pelo menos. Deus entra na minha vida e na sua vida, sim, para nos transformar. E Ele, sim, pode transformar a sua vida material, pode mudar o seu casamento e pode mudar o seu filho. Porém, o que Deus tem para mim e para você, acima de todas essas coisas, é a salvação, gente, é a salvação.
é a coisa mais importante que a gente tem que buscar na presença do Senhor, é a salvação. Porque a gente vive dias difíceis, gente. Eu vejo histórias de pessoas muito parecidas com a minha, que andou atrás de homem, colocou o pastor acima de qualquer coisa. E o que a palavra de Deus nos fala? Maldito é o homem que confia no homem. Eu não falo, gente, que não exista homem de Deus, mas ao longo da minha vida, eu fui me converter há muito pouco tempo atrás, porque quando eu cansei de buscar esse Deus que era prometido, que poderia mudar minha vida financeira, poderia mudar minha vida pessoal, poderia transformar tudo isso, a minha vida ficar mil maravilhas, porque era isso que era pregado para mim, era isso que era colocado para mim. Eu não tinha conhecimento do Evangelho. Então, quando eu cansei de buscar essas coisas e não encontrar, eu fui me questionar e comecei a me questionar e perguntar para Deus por que as pessoas falavam tanto que Deus transformava e eu não via transformação na minha vida. Eu não via a minha vida sendo transformada, eu não via nenhum agir de Deus na minha vida. E Deus colocou no meu coração o desejo de começar a ler a Bíblia. E eu comecei devagarinho, eu comecei a ler a Bíblia. E fui entendendo, Deus, pela misericórdia deles, foi me revelando, gente. Porque é a palavra de Deus que te liberta. Não adianta você ir na igreja, você ouvir o que o seu pregador fala lá. Não adianta, essa palavra, só isso não basta para sermos cristãos. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. É para você, é com você que Deus quer ter uma intimidade. É por isso que quando você vai buscar a Deus, quando você vai buscar a palavra de Deus, Deus te traz esse conhecimento verdadeiramente, porque Deus, Ele conhece o que está no nosso coração. Então eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, me mostra qual que é a sua vontade na minha vida, como que eu faço para te conhecer? E aí eu via muitas coisas acontecer lá onde eu buscava Deus, na casa de oração que eu ia buscar a Deus. E tinha muita coisa ali que eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a me questionar. E eu fazia comparação. Bom, está acontecendo isso, mas a Bíblia não me relata dessa maneira. Então eu comecei a questionar, de acordo com o que Deus foi me revelando na palavra de Deus, e eu fui orando a Deus, para Deus me levar num lugar, numa casa de oração, onde eu pudesse congregar. E fui orando e fui pedindo sinais de Deus, e Deus foi tocando no meu coração, Deus foi me dando os sinais que eu pedia. Deus claramente me deu o sinal, me mostrou, me levou a uma casa de oração, que é onde eu frequento hoje. Mas eu frequento a casa de oração para congregar com meus irmãos, para ter o meu momento com Deus, para me alimentar da palavra de Deus. Isso é muito importante para mim, mas eu não defendo placa de igreja nenhuma, gente, porque é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a comunhão que a gente tem com Deus que nos salva, não é o seu pastor. Porque para mim, gente, no meu entendimento, de acordo com o que eu leio a Bíblia, só tem um pastor, que é Cristo Jesus. Não existe outro pastor, é só Cristo Jesus que é pastor. Então, gente, é nele que nós temos que nos espelhar, é através da história de Cristo que nós temos que caminhar e buscar transformação, porque lá tem tudo que a gente precisa. Se você precisa de uma palavra para o seu casamento, para o seu filho, para a sua vida financeira, para qualquer área da sua vida, você vai encontrar com Deus, porque Deus tem tudo está na palavra de Deus. Deus, Ele está de braços abertos te esperando para que a gente possa se achegar a Ele e Ele nos abençoar, sim, verdadeiramente nos abençoar. Quando eu falo, gente, que Deus é perfeito em tudo, Ele é perfeito. Eu já vi tanto relato, tanto testemunho verdadeiro de obras maravilhosas de Deus, sabe, gente? Mas o que a gente tem que buscar verdadeiramente aos pés do Senhor é a nossa salvação. O resto, tudo Deus acrescentará. Porque nesses dias tão difíceis que a gente vive no dia de hoje, onde a gente vê tantos escândalos, tantas coisas terríveis acontecendo dentro das igrejas e pessoas completamente cegas, gente, cega por falta de conhecimento,
porque você não precisa de ninguém para te guiar. Não tem intermediário entre você e Deus. A palavra de Deus nos diz que entre Deus, eu e Deus, você e Deus, só existe um, que é Jesus Cristo. Então não tem um pastor, não tem um pregador. A gente pode sim se unir em oração, mas você não pode depender de um homem ou de uma mulher que se diz mulher de Deus. Você não pode colocar a sua vida espiritual na mão dessas pessoas, gente. Em nome de Jesus, leia a Bíblia, acorde para a vida, meu Deus, para a vida de Cristo, para a nossa salvação. É isso que Deus tem para nós, gente. Hoje eu queria muito dividir isso com vocês, porque eu tenho ficado tão triste, vendo tanta coisa acontecer, tantos absurdos acontecer dentro das igrejas e as pessoas completamente cegas porque não querem o conhecimento. A gente perde o dia, gente, com tanta coisa inútil na internet, na televisão, e você não tira um tempo para você ler a Bíblia. Eu não falo de ler a Bíblia, eu lembro quantas vezes eu fui convidada para participar de leitura bíblica, mas eu tentava e não conseguia, gente, porque o que Deus tinha para comigo não era daquela maneira. Eu fui ler a Bíblia quando eu realmente busquei a Deus. Senhor, eu quero mudança, eu quero te servir em espírito, é verdade. E Deus, pela misericórdia dele, somente pela misericórdia dele, ele foi me mostrando tudo, me guiando como eu tinha que fazer. Fui buscar a palavra de Deus, mas com reverência, dizendo: Senhor, antes de ler a Bíblia, Senhor, me liberta, me mostra qual que é a sua vontade, porque a Bíblia é uma palavra santa. A sua Bíblia, que fica jogada aí no canto da casa, ela se torna santa, ela se torna viva quando você pega ela e você aplica na sua vida tudo que está ali. Você tira um tempo todos os dias para ler com obediência ao Senhor, ler com essa expectativa de Cristo, que Ele possa te revelar e mostrar a palavra dele. Então, gente, a minha história, a minha caminhada com Cristo tem sido essa. Não é fácil você servir a Deus. Eu sirvo a Deus na minha casa, sozinha. A minha família não serve a Deus, mas eu creio em Jesus Cristo, que todos eles vão ser salvos e libertos pela misericórdia do Senhor Jesus. A passagem de Gideão, que está lá em Juízes, que fala, gente, quando Gideão levou o povo para conquistar a Mídia, e era muita gente. Deus queria reduzir um pouco dessa multidão, porque a palavra de Deus fala que se essa gente toda conquistasse Mídia, eles iam depois falar que conquistaram pela própria força deles. Então, que aqueles que tivessem medo poderiam voltar para casa. A palavra do Senhor fala que 22 mil voltaram para casa com medo. E Deus precisava reduzir mais esse número, porque a conquista era de Deus, era Deus com eles não podiam se gloriar da vitória, porque era Deus que estava dando vitória. Então Deus, para ficar claro, se Deus deixasse essa multidão toda conquistar, eles iam achar que teria sido por força deles, e Deus era com eles. Então Deus foi reduzindo essa multidão. Ordena a Gideão que leve o povo à fonte para beber água, e tinha duas maneiras de beber água, gente. Então Deus queria diminuir mais ainda essas pessoas, né? Porque era muita gente. E o que acontece? Essas pessoas, se elas fossem conquistar por elas mesmas, se Deus permitisse que todos eles fossem à batalha, a glória seria deles. Eles iam dizer depois que não teria sido Deus, a vitória não teria sido dada por Deus, e sim por eles mesmos. Por quê? Porque era muita gente. Porque era muita gente. Então o que acontece? Deus levasse as pessoas à beira do lago Orade, e lá a forma como eles iam beber, Deus ia fazer a separação.
Então Deus falou a Gideão que todos aqueles que bebessem água como cachorro voltassem para suas casas. E aí assim aconteceu. Restaram 300 homens. Aqueles que tomassem água com a mão, levando a água, colocando a água na mão e levando à boca, aqueles seriam os escolhidos. Por quê, gente? Porque os israelitas começaram a servir deuses estranhos. Então eles se prostravam diante desses deuses, entendeu? Então Deus não queria pessoas que não tivessem verdadeiramente um compromisso com Deus. Aqueles que tomavam água com a mão, levando a boca, eram os escolhidos de Deus. Eram pessoas que não se dobraram a outros deuses. Ao contrário daqueles que beberam água como cachorros, que a palavra de Deus fala que é assim que eles tomavam água. Esses homens eram israelitas e se prostravam a outros deuses. Então, gente, o que a gente tem, o que essa palavra tem a ver com a gente no dia de hoje, com essa palavra? Tem tudo. Então, gente, não nos prostremos diante de homens pecadores, como eu, como você. Todos nós somos pecadores. A nossa luta é diária para nos livrarmos do pecado. E o dia que qualquer um de nós nos tornarmos perfeito, Deus nos recolhe dessa terra. O que eu quero dizer para você no dia de hoje? Pede a Deus entendimento. Pare de servir ao homem. Pare de idolatrar placa de igreja, homem. Eu vejo muita gente falando o meu pastor, o meu pai na fé, a minha mãe na fé. Em nome de Jesus, gente, pelo amor de Jesus Cristo, acordem para a vida. Não existe meu pastor, minha pastora, o meu pai, minha mãe na fé. O meu pastor é Jesus Cristo, o meu pai na fé é Jesus Cristo. Vá ler a Bíblia, meu irmão. Vá pedir a Deus entendimento, para que Deus coloque no seu coração a verdadeira fé em Deus, a verdadeira libertação. O que Deus nos ensina, a palavra de Deus fala, Jesus Cristo veio ao mundo para que eu e você soubéssemos como ver, para ser exemplo para mim e para você. Então você não precisa de ninguém para dizer o que você tem, o que você não tem, o que fazer. Pede a Deus a orientação de Deus. Eu ouvi uma amiga esses dias atrás falando para mim, me relatando uma história que não aconteceu com ela, mas aconteceu com a pessoa que ela conhecia. Essa pessoa estava com problema no casamento e foi até a pastora dela pedir conselho do que fazer. Senhor, em nome de Jesus, não que você não possa se aconselhar a homem de Deus e mulher de Deus, gente, mas o que eu quero dizer para vocês é que primeiro coloca seu joelho no chão, pede a Deus, Senhor, me mostra se eu posso falar, que aquele é teu servo verdadeiramente, se eu posso abrir a minha vida para ele, se eu posso contar para ele, se eu posso pedir conselho, já que é tão importante você pedir o conselho, peça para Deus. Pede para Deus te mostrar, te revelar a sua vontade e o seu querer. Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai te mostrar uma saída. Deus, Ele vai dizer para você o que fazer. Minha amiga, meu amigo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Que nós possamos verdadeiramente servir a um Deus que não tem vida fácil para mim e para você aqui nessa terra. Ele nos ajuda a enfrentar. Deus, Ele nos livra do mal. Deus, Ele segura na minha mão e na sua, não deixa nós sozinhos. Deus é aquele que supre a tua necessidade, mas o que Ele tem de mais importante para mim e para você é a salvação. Ele pode dar tudo, minha gente. Ele pode nos dar casa, carro, Ele pode preparar o nosso alimento, ele pode tudo na nossa vida, mas o mais importante é que a gente entenda que o que Deus tem de maior para mim e para você é a salvação. Que nós possamos, gente, nesses dias tão difíceis, onde o homem serve ao homem, onde eu vejo pessoas idolatrando o homem, idolatrando placa de igreja, defendendo como se a placa da igreja te levasse para o céu. Irmão, não te leva. Não te leva, acorda em nome de Jesus Cristo. A placa da sua igreja, nem o seu pastor vai te levar para o céu.
O que te leva para o céu é a sua mudança de vida, é o seu comportamento, é você ser como Cristo, é você pegar a Escritura, a palavra de Deus e olhar como Cristo viveu. Esse é o guia que eu e você temos que ter na nossa vida. Temos que viver imitando a Cristo para que possamos alcançar a salvação, minha gente. Pelo amor de Deus, eu estou gravando em nome de Jesus para que a gente acorde verdadeiramente, para que a gente ande com Cristo, para que a gente sirva um verdadeiro Deus que é tão poderoso, é tão transformador. Como é bom, gente, servir a Deus. Eu vou falar para você, fácil não é, não existe facilidade na caminhada com Cristo, é dolorido, dói, porque a palavra de Deus fala que quem serve ao mundo não serve a Deus. Eu tive muita dificuldade, gente, de entender isso, quando Deus verdadeiramente me libertou e me fez entender. Aquele que serve ao mundo não pode servir a Deus. Aí você pode falar, Regina, mas a gente vive no mundo. A gente vive no mundo, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem, eu não sou do mundo, eu não faço parte, eu não posso compartilhar com as coisas do mundo, eu não posso concordar. Eu vivo no mundo, eu sou obrigada a conviver com essas coisas, mas eu não sou obrigada a concordar, eu não sou obrigada a fazer, porque eu sou cristã e eu represento o céu. Então, dentro de mim, eu tenho que rejeitar, dizer não. Não é você sair afrontando todo mundo, não, gente. A palavra de Deus nos ensina que tudo com Deus é com decência e ordem. Eu não preciso julgar ninguém, eu não preciso apontar ninguém, mas eu não posso aplaudir, eu não posso abraçar as coisas do mundo, eu não posso dizer que sirva a Deus e abraçar as coisas do mundo, fazer parte, concordar, compartilhar, comemorar as coisas do mundo. Como que eu represento o céu, como que eu quero ir para o céu, como que eu sou cristã e eu faço esse tipo de coisa. Eu abraço as coisas do mundo, eu acho lindo, eu aplaudo, eu vou lá fazer também. Gente, quem é do céu, quem luta pela sua salvação, quem serve a Deus, quem anda com Cristo, não anda com o mundo. Você vive no mundo, você faz parte do mundo, mas você não compartilha, você não concorda com as coisas desse mundo. O mundo está perdido, o mundo jaz o maligno, a palavra de Deus fala isso. Quem é que domina o mundo por permissão de Deus? Quem é que domina? Todas essas coisas, todas as más influências que a gente vê aí, os jovens nas redes sociais. Você abre as redes sociais, eu fico chocada com as coisas que vê, esse mundo da internet, um mundo de facilidade, um mundo de dinheiro fácil. Você vê meninas, adolescentes, se exibindo, vendendo seus corpos para a internet, ganhando dinheiro, rio de dinheiro. E aí as outras que ficam de fora, as outras que não conseguem chegar aos patamares dessas meninas, se sente indiferente. São meninas que não se aceitam, são meninas que começam a ter depressão, porque ficam olhando para essas meninas, essas jovens, e querem ser igual a ela. Tudo isso, gente, é influência do maligno. Tudo isso é trabalho de Satanás para destruir a família, destruir a vida dos nossos jovens. Convido você, meu irmão e minha irmã, a orar por essa nação, por esses jovens que estão sendo levados, dragados por as armadilhas de Satanás. Nós temos o dever e obrigação, nós que somos cristãos, de orar, pedir a Deus que os planos de Satanás sobre a vida dos jovens sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu queria dividir essa palavra no dia de hoje com você e queria compartilhar dessa palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus que é tão maravilhosa, que transformou a minha vida. Eu passo lutas tão grandes na minha casa, com a minha família, mas eu sirvo a um Deus acima de qualquer coisa. Eu não sou do mundo, eu não faço parte desse mundo, eu estou aqui de passagem. Eu não concordo com as coisas desse mundo, eu convivo porque eu estou nesse mundo, eu convivo e respeito a todo mundo. Temos que respeitar, gente. O servo de Deus não afronta ninguém, não aponta o dedo para ninguém, porque nós não podemos julgar. O único que pode julgar
é o Senhor Deus de Israel. Mas nós podemos dizer não dentro do nosso coração. Eu não faço parte, eu não vou fazer. Não vou fazer porque o meu Deus, Ele vê. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu não vou fazer. Esse é o meu compromisso com Deus. Eu tenho que colocar Deus acima de todas as coisas. Em tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar Deus. É isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer. Então, que essa palavra, no dia de hoje, que pela misericórdia do Senhor, que ela possa entrar no seu coração, a palavra de Deus, não a minha palavra não tem poder. Eu só estou aqui dividindo com vocês o amor tão grande que eu tenho vivido com Deus, na minha imperfeição. Sou tão fraca, tão errante, uma serva tão pequena, mas mesmo assim Deus me ama e Deus faz maravilha na minha vida. Eu tenho vivido milagres incríveis com Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele me ama, ama você de uma forma que só Deus pode amar. Como que Deus pode amar e cuidar de um pecador tão pequeno, tão fraco e errante como eu sou? E Deus cuida de mim, irmãos. Eu tenho vivido coisas lindas com Deus. Então, que a palavra do Senhor venha a tocar no seu coração nesse dia. Que você venha ter uma verdadeira comunhão com Deus. Se você está balançando aí, está cheia de dúvida no seu coração, faz um voto com Deus. Pede a Deus entendimento, discernimento. Vai, faça uma força, se esforça para você ter comunhão com Deus. Vai buscar a palavra do Senhor. Não é a igreja, nem o pastor que liberta, é a palavra do Senhor. Então, meus amores, eu quero hoje que vocês fiquem com essa palavra, com essa reflexão sobre a nossa vida espiritual. Eu sou uma serva de Deus, eu não posso negar isso. Então eu estou aqui dizendo para vocês que Deus é bom, Deus nos ama e Deus é maravilhoso e Deus faz maravilha. Se a gente buscar, se a gente verdadeiramente entregar a nossa vida para Deus, Ele vai transformar a sua vida. É uma paz, é uma alegria, é um tesouro que nada no mundo compra. Não existe dinheiro, não existe coisa maior no mundo e mais maravilhosa do que você verdadeiramente servir a Deus, do que verdadeiramente você viver um milagre com Deus, você vê Deus fazendo um milagre na sua vida. Deus, você poder ver com os olhos carnais Deus fazendo uma obra de milagre na sua vida. Eu posso dizer, irmãos, eu já vivi o sobrenatural de Deus. Que você também, que nunca teve uma experiência espiritual com Deus, que você possa ter, que você possa vir verdadeiramente ter um encontro com Deus, tá bom? Quero desejar a vocês a paz de Deus, que todos fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E um beijo no coração de todos, que todos fiquem na paz de Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.